Pessoal, hoje eu quero conversar com vocês, bater um papinho sobre o que é deixa eu só ajeitar minha tela aqui para ficar aparecendo as duas e eu não me perder no meio disso tudo aqui. Peraí. Esse vem para cá. Aqui. Vamos lá, então. Oh, meu Deus, um dia eu aprendo. Bom, vamos lá então. Hoje eu queria falar com vocês um pouquinho, né? Meu nome é Danusa Machado, né? Eu sou psicóloga e trader, eu sou formada em psicologia já há um bom tempinho aí, né? Desde 97 eu sou formada em psicologia. E assim, eu fiz a faculdade, né? E depois eu comecei a trabalhar na área de treinamento e desenvolvimento. Essa foi sempre a minha especialização, né? Treinamento e desenvolvimento. Então, assim, meu primeiro emprego, né, nessa parte foi... Porque o que acontece, né? Primeiro eu te contar por que eu entrei no mercado financeiro. O que acontece? Na época que eu me formei, eu fui ver como era a vida de um profissional de psicologia naquela época, né? Quanto que era o salário. E aí, eu descobri que não se ganhava muito, e eu já gostava de dinheiro naquela época, né? E o que eu fiz? Eu falei assim, então eu vou entrar para as Forças Armadas, que o salário lá da pessoa que é formada é um pouco melhor e tem um pouco mais de assistência, e foi o que eu fiz, eu entrei para o Exército. E fui parar, né, na aviação do Exército, e lá, o que eles fazem? Eles pedem o apoio do psicólogo para elevar a consciência situacional do piloto, porque eu não sei se vocês sabem, mas essa parte aérea é muito complexa, principalmente na parte emocional, na parte comportamental. Então, o piloto, né, lá nós éramos a área asa rotativa, que são chamados helicópteros, ficava em Taubaté, aqui em São Paulo. Então, eles têm assim um trato muito cheio de cuidados, né? E eu trabalhava na parte da formação. Então, eu trabalhava com a prevenção de acidentes aeronáuticos. E um dos fatores principais era elevar a consciência situacional do piloto. Então, daí eu trabalhei muito com a questão, com a importância da inteligência emocional, com o desenvolvimento de habilidades para que ele pudesse lidar com o estresse, que é um trabalho tão estressante quanto o nosso. E além de ser um trabalho muito estressante, também é um trabalho que exige demais deles, assim como o nosso, né, de trader. E aí, o que eu fiz? Eu fiz vários cursos, até fornecido, né, pela própria empresa, para que eu pudesse atuar de uma forma mais eficaz. Ótimo, cumpri meu tempo lá, depois eu fui trabalhar no Sebrae, aqui em São Paulo, né? E lá também eu trabalhava com o desenvolvimento comportamental de empresários, ou seja, eu não sei se vocês já ouviram falar que existem as 10 características do comportamento empreendedor, que são características que foram estudadas pela ONU para que a pessoa ela possa ter sucesso enquanto empreendedora. Ou seja, eles acreditavam no seguinte, assim como nós no mercado, olha como tem tudo a ver. Muitas vezes a gente vê no mercado financeiro que muitas pessoas têm uma série de graduação, né? Tem várias faculdades, são consideradas extremamente inteligentes daí, né? E no mercado elas não têm tanto sucesso. E a ONU fez um estudo dessa forma, que ela viu que o quê? Não importa a graduação da pessoa, não importa se ela tem ou não faculdade, não importa. Inclusive, até na pesquisa deles, eles viram que várias pessoas quebraram por até 3 vezes e depois se tornaram grandes empreendedores. Ou seja, onde é que estava a diferença? A diferença está no comportamento dessa pessoa. O que vai fazer a diferença para o fracasso ou sucesso desse empresário é o comportamento dele. Olha só as coisas se repetindo de novo, né? Então, na aviação, a gente viu que o comportamento também fazia diferença no resultado do piloto. Para o empresário, a mesma coisa. E aqui no mercado financeiro, eu comecei a partir de entre 2013 e 2014. E eu fui vendo que existiam muitas coisas que tinham a ver com essa questão do comportamento, né? A importância do nosso controle emocional, como a gente ficava tenso diante de algumas situações. E aí, né, o Charles ele me chamou para trabalhar, para fazer um trabalho com ele nessa parte
psicológica, a parte emocional. Eu falei, nossa, e eu mesma, pessoal, confesso pra vocês, eu nunca tinha pensado nisso, né? Precisou uma pessoa de fora pra me dar um cutucão, assim, pra falar, ó, tem tudo a ver, né? Porque até então eu estava hipnotizada pelo mercado. E foi aí, então, que eu comecei a fazer esse trabalho voltado para a parte emocional, né? A inteligência emocional do trader. E eu tô vendo aqui que vocês estão colocando, eu vou falando aos poucos, tá? Então o Ricardo, né, falou, ai, que legal, todos já estão aqui, demorei, mas cheguei. Que bom que você chegou. E obrigada pela presença de todos vocês que estão aí, tá? Eu vou lendo o que vocês vão falando. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, conforme eu for falando, tá, pessoal? Aí vocês podem perguntar que eu respondo, tá? Então vamos lá. Com isso, o que aconteceu, né? Eu procurei ver qual era a função da psicologia no mercado financeiro, né? Então, para a gente começar essa introdução, eu trouxe a seguinte ilustração. A gente sabe, quando a gente entra no mercado financeiro, o que é que as pessoas falam, né? Ó, quem manda é o mercado. Então, se ele está em alta, a gente compra. Se ele está em baixa, a gente vende. A gente tem que evitar consolidação e basicamente é isso, né? Que as pessoas costumam falar para a gente. Só que a gente sabe que não é tão simples assim, né? Então, às vezes a pessoa fala assim pra gente, poxa, ai, como que você foi comprar em topo? Ou como você foi vender em fundo? Mas assim, a prática é completamente diferente, né, do que a gente vivencia no dia a dia no nosso mercado, né? A prática é completamente diferente. E daí, o que a gente acaba percebendo, né? Para eu ilustrar o que eu tô falando, eu queria que vocês me dissessem o que vocês estão vendo nessa figura. Escrevam para mim, por favor, o que vocês estão vendo nessa figura. O que vocês enxergam? O Romário tá falando, né, que o emocional é tudo, né, que ele ganhou R$800 ontem e hoje ficou feliz, tomei um loss de R$5, já chorei. Não, mas R$5 tá valendo, né? Uma mulher, o Anderson tá falando, beleza, o Anderson, uma mulher. O que mais, pessoal, que vocês estão vendo nessa figura aí? Me ajudem, por favor. O que vocês enxergam nessa figura? Só o Anderson? Ninguém mais vê mais nada? Uma mulher também, ó, uma mulher... Um homem com sax, exatamente. O que mais? Alguém vê alguma coisa diferente de uma mulher ou um homem tocando um sax? Alguém vê algo diferente disso? Não? Então vamos lá. Na verdade, o que acontece? Né? O que se chama essa figura, né? Um cara tocando, o Ali tá falando, ótimo, é isso aí. O que acontece? Nessa figura é chamado de figura fundo. No mercado é a mesma coisa. Quando nós estamos no mercado financeiro, né, quais são o que ele exige da gente, né? Ele exige da gente a atenção difusa. O que é isso, atenção difusa? Então, a gente tem que prestar atenção em várias informações ao mesmo tempo, não é verdade? Então, assim, a gente tem que prestar atenção para onde ele está indo. Ainda estão falando, uma bruxa, Sara. A Sara tá vendo uma bruxa, legal. Mulher e sax, o Walter tá falando. O Christopher tá falando que vê um cara tocando sax também, beleza. Um lobo é nova. Interessante. Então, ó, por que eu trouxe essa figura? Pra gente fazer uma associação com o que é o mercado pra gente. Ó, vamos pensar no seguinte. A Milena é uma mulher, é isso mesmo. O que acontece? Quando a gente está operando no mercado financeiro, a gente tem que prestar atenção em várias informações ao mesmo tempo, não é verdade? A gente tem que olhar como está o movimento,
né? Como estão os picos de gráfico, qual é a tendência, tem que prestar atenção nas notícias. Então, assim, são várias informações, né? Tem pessoas que têm mais de uma tela. Eu, por exemplo, eu tenho 2 telas. E aí são informações que a gente vai pescando no decorrer do tempo. Então, ou seja, isso é uma atenção difusa. Por quê? Porque é uma série de informações chegando pra gente e a gente tem que tomar uma decisão em cima dessas informações, né? Que mais que a gente tem que ver? A gente se depara o tempo todo com mudanças, não é verdade? O tempo todo ocorrem mudanças, né? Então, tem uma volatilidade. Hoje, por exemplo, do nada, né? O índice derreteu, do nada, né? Então, assim, é uma mudança, porque ninguém estava esperando aquilo, porque na tendência o mercado ele estava em alta e de repente ele deu aquela caída. O Romário tá falando que vê um cara fumando um Boing, Romário, misericórdia. E aí, o que mais que a gente tem que fazer no mercado financeiro? Olha só, além de tudo isso, a gente ainda tem que tomar decisão. A gente está rodeado de incertezas. Por quê? Porque, assim, vários escritores, inclusive ontem eu fiz uma live sobre o Andrew Smith, e ele fala que a única certeza que a gente tem no mercado é que não temos certeza de nada. O mercado é totalmente incerto, não é verdade? Então, a gente lida com várias incertezas, a gente lida com vários medos, né? Porque tem momentos que dá medo de fazer entrada. E tudo isso, todos esses fatores, né, que exige muito da nossa atenção, que exige muito da nossa concentração, tudo isso ele pode ser um gerador de estresse também. Ou seja, além de eu ter que prestar atenção em várias informações ao mesmo tempo para eu tomar uma decisão, e acontecem várias mudanças nesse momento de decisão, e o mercado é cheio de incertezas, às vezes eu tenho que lidar com o meu medo, e além disso o estresse. O que acontece na nossa mente, falando agora psicologicamente? A nossa capacidade de percepção da situação, ela é alterada. Ou seja, conforme eu estou tensa, estressada, conforme eu tenho medo, eu estou diante de incertezas que me deixam insegura, a minha percepção ela pode ser diferente. Ou seja, onde eu estou vendo uma mulher, você pode estar vendo um homem tocando um sax, a outra pessoa pode estar vendo um lobo, e aí a gente tem que tomar decisões de acordo com essas informações que vai chegando na nossa mente, né? Então, o que eu quero, eu não sei se está claro para vocês, vocês estão entendendo, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que, assim, conforme os estressores, as coisas que acontecem no meio, né, no meu meio, no momento em que eu estou operando ou que eu estou tomando decisões no mercado, quanto mais situações que me levam ao estresse, quanto mais incertezas, quanto mais medos, mais distorcida pode ser a minha percepção. Né? Então, eu vou tomar uma decisão em cima do que eu tô vendo que é uma mulher. Eu vou tomar uma decisão em cima do que eu tô vendo que é um homem tocando sax. Ou eu vou tomar uma decisão em cima do que eu tô vendo que é um lobo, por exemplo, né? E daí que entra a importância da psicologia do mercado financeiro, né? Qual que é a principal importância? É elevar a minha consciência situacional, fazer com que eu consiga ter uma percepção adequada da situação, né? Sim, professora, o Lucas falando. Obrigada, Lucas. O que acontece? Então, assim, quanto menos eu for influenciada, quanto mais atitudes eu tiver para prevenção, maior vai ser a minha consciência situacional. Por exemplo, né? Então, quando eu trabalhava em aviação, o que a gente fazia? A gente tinha um cuidado com os pilotos, né? A gente falava para eles da importância de fazer atividade física. Eles tinham exames toxicológicos e não podiam beber num determinado período de tempo para pilotar. A saúde deles tinha que estar impecável, inclusive o peso deles. Se tivesse algum problema familiar, eles tinham que estar cientes desse problema para que eles pudessem, caso não conseguissem tratar, eles pudessem compartilhar lá no setor de psicologia clínica. E além disso, tinha um trabalho semanal com eles de autoconhecimento. Por quê? Para que eles pudessem, para que
todos os estressores da atividade não pudessem influenciar na tomada de decisão. Tudo isso para evitar um acidente. E a gente, a mesma coisa. Então, enquanto a gente está operando ali, a gente não tem consciência do quanto todos aqueles fatores, eles podem influenciar na nossa tomada de decisão. Eu não sei aqui... Ai, que bom que a qualidade está boa, Alice. Obrigada pelo feedback, viu? Como saber a verdade? Que verdade, ô Lucas? Eu não entendi sua pergunta. Pode perguntar de novo que eu respondo, tá? Que verdade? Aí o Leonardo tá falando assim, ó, que está entendendo, apesar da net 3G querendo me sabotar. Ah, obrigada, Leonardo. Então, assim, ó, a gente não tem, eu não sei, né, como é a realidade de vocês no dia a dia de operação, tá? Mas eu vou trazer um exemplo em cima do que é a minha realidade ali. Eu acho que vocês operam gráfico também, né, analisam gráficos. Então, eu vou trazer a realidade em cima de um gráfico. Quem aqui nunca aconteceu a seguinte coisa, né, você está ali operando, né? Então, vamos imaginar que eu estabeleci, né, que é o correto, uma meta de gain e uma meta de loss diário. Aconteceu de eu atingir a minha meta de gain. Atingir, ótimo, perfeito. Só que, não, o mercado está muito bom hoje, eu penso. Vou continuar operando. Sim, o mercado tá bom, vou continuar operando. Aí eu entro. Perco um pouco, aí eu falo, não, agora eu só vou tentar voltar ali na minha meta e vou sair da operação. Vou e perco mais. Não, agora eu só vou recuperar. Vou e perco mais e fico no negativo. Aí, fiquei no negativo. O que eu vou tentar fazer agora? Pelo menos o 0 a 0. Eu começo a me desesperar. Agora eu não quero mais nem saber do que eu estava no meu gain, na minha meta de gain. Agora eu quero pelo menos ficar no 0 a 0 e vou correndo atrás do prejuízo. Bate um desespero e eu começo a operar cada vez mais negativo, até que eu começo a aumentar a mão de contratos, até que chega um momento em que eu sou bloqueada, barrada, parada pela corretora, porque se eu não tenho condições emocionais de me controlar e fazer o que é certo, alguém vai fazer isso por mim, né? E infelizmente é a corretora e infelizmente ela faz isso e ainda cobra do nosso dinheiro, né? Então, e é exatamente isso, Lucas, né? Cada um vê uma coisa no gráfico, exatamente, né? E aí o que eu quero trazer com isso, Lucas, é que quanto mais a gente estiver envolvido em situações de estresse, mais distorcida é a nossa realidade do gráfico. E é isso que eu tô tentando trazer para vocês, porque assim, ó, começou, nesse exemplo que eu trouxe, o erro começou na seguinte, eu já tinha atingido a minha meta diária, mas continuei operando. Olha o erro aí já. Continuei operando, perdi, eu vou tentar buscar. Eu não estou percebendo, a minha consciência situacional nesse momento, ela é zero, ela é nula, né? E aí eu começo a ficar estressada, coração palpitando, nervoso, medo, mão suando, né? Então são todos esses sintomas, né? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu já passei por isso. Acho que só eu passei por isso, né? Em análise de gráfico. E o que acontece? O que está acontecendo comigo? Eu não estou tendo condições de analisar o meu emocional. E a minha consciência situacional está baixíssima. É aí que entra a importância da psicologia do mercado financeiro. É aí que entra a importância de eu me conhecer, de eu saber que essa situação, mesmo que ainda não tenha acontecido comigo, mas que se eu não respeitar os meus limites, isso pode vir a acontecer comigo, né? Então, aquele homenzinho ali que tá no lado, né, que eu coloquei, ele segurando, parando o dominó, é exatamente a função aí, ó, do autoconhecimento, né? Esse homenzinho, ele é o autoconhecimento, o quê? Pra gente evitar situações como essas, né? Então, a importância da psicologia no mercado financeiro é essa, elevar a nossa consciência situacional, fazer com que eu evite grandes perdas, para que eu não tenha grandes perdas. Uma outra coisa que é muito importante, que às vezes a gente tem um preconceito sobre isso, é com relação ao stop.
O stop, ele é um aliado do operador, ele é um aliado do trader. Eu não posso ter medo de tomar stop, eu tenho que ter medo de chegar numa situação como essa que eu descrevi, né? Entrar num desespero, numa bola de neve, não conseguir me controlar até que venha alguém e me tira daquela situação. Porque o que é ruim nessa situação, além de perder o nosso dinheiro, é todo o efeito psicológico pesado, gosto amargo na boca que essa situação vai deixar. E aí, até para eu conseguir me reconstruir depois, retomar o que eu tinha feito, o crescimento que eu tive, é muito difícil, é complicado. Então, assim, existem alguns escritores que eles falam o seguinte, que pior que perder o dinheiro é você entrar numa situação psicológica como essa, porque para você se refazer novamente é muito mais danoso, né? Então aí o Alisson tá falando, isso que é uma live de qualidade. Obrigada, o Alisson, né? E a gente agradece o Wilson aí que chamou, né? Em todos os sentidos, ótima explicação e não travou nenhuma vez, obrigada. O Anderson tá falando, qual a chave para manter o foco em um único setup, mesmo sabendo que temos dias de loss e que o setup não funciona todos os dias? Olha, o Anderson, o que eu acho, né, com relação a isso? Eu acho assim, que mesmo quando a gente não está operando, mesmo quando a gente não faz entradas ou saídas naquele dia, a gente está operando. Você entende? Porque assim, ó, eu acho que é melhor eu esperar o meu setup, o meu momento de entrada, e se ele não acontecer, não entrar, do que entrar e perder dinheiro. Né? Por isso que eu acho que é importante você ter bem claro, né? Assim, uma das coisas, né? Inclusive eu falo até sobre, tem uma live que eu falo sobre isso, né? Sobre a importância do trader criar uma rotina e fazer um diário de bordo. Porque se eu tenho bem claro quais são as circunstâncias favoráveis para eu operar no mercado financeiro, eu tenho que ter bem claro que quando é ou não é o momento de entrada. Então, assim, uma das coisas também que a psicologia do mercado financeiro tem a função de fazer é você perceber, assim, que você não deve se sentir culpado quando não operar e também não deve se sentir culpado quando tomar stop. O stop deve ser um aliado do operador, né? Então, é isso que eu acho que é importante, né? Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, o Anderson. Ficou claro? Se não ficou, pode perguntar de novo que eu respondo, tá? Obrigada, Milena, que a live tá top. Olá, Poliana. Tá. Então tá bom, Anderson, só me confirma se você conseguiu entender, tá bom? O que eu quis dizer, porque assim, às vezes o mercado não tá favorável pra gente operar, e nesses dias não devemos operar, né? Assim, na minha concepção, porque é melhor eu não entrar e não operar do que operar e perder dinheiro, não é verdade? Obrigada, Lucas. Tudo que você fala é o que o Avançamos fala, não operar também é operar, é isso mesmo, não operar também é operar, porque inclusive a gente aprende, né, com o mercado quando ele tá péssimo, né, como hoje ele tava uma parte do dia. E aí, pessoal, o que vai fazer toda essa diferença é a inteligência emocional. Você conseguir desenvolver a inteligência emocional. Quando você consegue desenvolver, oh meu Deus, acho que, voltou. Quando você consegue desenvolver a inteligência emocional, o que acontece? Vocês estão aí ainda? Tá funcionando? Tá funcionando. O que acontece? Você consegue manter elevada a sua consciência situacional e você ainda consegue parar o efeito dominó a tempo de evitar grandes perdas. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo por enquanto? Sim, o Anderson falou que entendeu. É isso mesmo, Anderson. Tem que ter paciência. Perfeito, você trouxe a palavra certa. Tem que ter paciência. E essa paciência a gente desenvolve também com a inteligência emocional, tá? Então eu vou trazer aqui para vocês quais são os pilares principais, falando bem rapidamente, para não deixar ninguém cansado e entediado, quais são os pilares da inteligência emocional, tá? Então, assim, em primeiro lugar, conhecer as próprias emoções. Então, assim, ou seja, né? Quando eu conheço
as minhas emoções, quando eu, né, que nem o Anderson falou, paciência. Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu não tenho paciência de fazer operações que duram 1, 2, 3 horas, eu vou tentar me adaptar e aprender para que eu consiga fazer as operações mais curtas. Outra coisa, aqui com certeza ninguém sente inveja, né? Mas vamos imaginar que alguém um dia nesse mundo sentisse inveja, né? E aí, se eu sei que eu sou invejosa, e se eu sinto essa inveja, e assim, pessoal, inveja é normal, todo mundo sente, né? Que a gente acha que é errado, mas todo mundo sente. Mas assim, se eu sei que o fator de inveja me leva a uma comparação desnecessária, e essa comparação vai me fazer tomar atitudes que vão me fazer perder dinheiro, isso é um autoconhecimento. Então, assim, eu sei que eu não devo fazer determinadas coisas que me levem à comparação com outros amigos ou com o resultado de outras pessoas. Tudo bem, pessoal? Outro pilar, né, é lidar com as emoções, né, com as nossas emoções. Então, assim, eu posso até conhecer as minhas emoções, mas se eu não sei lidar com elas, não vai fazer grande diferença, né? Então, assim, vamos imaginar, outro dia eu atendi uma pessoa que ele falava assim pra mim, nossa, só o fato de você falar para eu parar e respirar em alguns momentos já me ajudou. Então é isso, assim, se a pessoa está acostumada a operar e ela começa a ver que a mão começa a transpirar ou que o coração começa a bater mais rápido, sai, para o que está fazendo, respira, vai tomar uma água, vai ao banheiro e depois volta. Você vai ver que a sua percepção, você, ao invés de estar vendo a moça naquela situação, você vai estar vendo um saxofonista, por exemplo, né? Então, a dica que eu dou é, se você conhece as suas emoções, somente conhece, mas não sabe lidar com elas, não vai fazer grande diferença. Você tem que saber lidar com as suas emoções. Então você tem que saber em que momentos você fica mais tenso, em que momentos você fica preocupado. Se você sabe que você não consegue operar no payroll, por exemplo, eu não vou entrar no payroll para operar. Eu vou esperar. Esse dia, sei lá, vou fazer alguma outra coisa. Vou passear no parque, vou correr, vou nadar, fazer qualquer outra coisa. Mas não vou operar no payroll, por exemplo, né? Outra característica, né, outro pilar da inteligência emocional é motivar-se. Por que motivar-se, né? Nesse caso, o que é motivar-se? É você manter-se interessado e disposto a ter um bom desenvolvimento durante todo o momento que você exercer uma determinada atividade. E a gente sabe que no mercado financeiro é muito difícil a gente continuar se motivando o tempo todo, né? Às vezes dá um desânimo muito grande, a gente acha, poxa vida, isso não é pra mim, né? Esse negócio não é pra mim, pode ser pra qualquer outra pessoa, mas não é pra mim, né? Então, assim, outro pilar é isso, né? Você conseguir manter-se motivado, outro pilar da inteligência emocional. Um outro pilar aqui é a questão da empatia, mas essa, né, a gente está muito mais relacionada com os relacionamentos, né? Porque se você tem uma empatia, o que é empatia? É você conseguir ter a sensibilidade de perceber os sentimentos das outras pessoas, entender o que as outras pessoas estão passando ou sentindo, né? Se você tem a empatia e se você tem um autoconhecimento, os seus relacionamentos serão bem melhores, né? É claro que essa outra parte aqui, ela não é que ela não é importante, né? Ela não é tão significativa pra gente quanto as 3 primeiras, né? Mas ela é importante sim. Por quê? Eu costumo falar que a vida do trader ela é muito solitária, né? A gente é muito solitária, a gente passa muito tempo na frente do computador sozinho, passa dentro de casa. Então, assim, essa parte também é importante, ela também é significativa pra gente, né? Então, a Julie tá falando que ela opta por um horário em que ela está mais animada. Legal, Julie, isso é uma autopercepção. Muito bom. Julie, e assim, uma coisa também que eu consigo perceber em mim é que se eu não faço alguma atividade física no dia, o meu desempenho é péssimo, né? Então, assim, eu preciso dessa injeção de ânimo, né? Dessa liberação aí de alguns hormônios para operar. E aí é como você tá falando, você procura um determinado horário onde você se sinta mais animada, né? E aí, pessoal,
Com isso, né, eu não sei se ficou claro para vocês, eu tô vendo aqui, tá com um delay bastante significativo, né? Mas eu não sei se vocês estão conseguindo entender, tá claro para vocês, ficou claro a importância, né, da psicologia do mercado financeiro para que você tenha consistência no mercado financeiro? Porque assim, conhecimento técnico, eu tenho certeza que todo mundo tem. Ele é tão importante, sim, quanto, claro, ele é fundamental. Sem um conhecimento técnico, a gente não consegue operar. Mas a inteligência emocional, né, ou essa parte emocional, a parte psicológica, ela representa quase 90% das nossas operações de sucesso. Eu saber o momento que eu tenho que entrar, saber o momento que eu tenho que sair, saber o momento que eu tenho que parar, saber o momento que eu não devo operar, saber que eu estou ansiosa demais para fazer determinada operação, ou até mesmo saber que eu tive uma perda muito significativa alguns dias atrás e isso vai afetar o meu resultado. Outra coisa que eu costumo dizer também, que eu acho que é importante, é que quando a gente não tem um bom gerenciamento de risco, dificilmente a gente vai conseguir operar de uma forma adequada e ter resultados bons. Ou seja, eu posso até querer, né, com uma quantidade X, né, em dinheiro, ganhar o dobro daquilo, mas a realidade ela não vai me permitir isso, o gerenciamento de risco. Por isso que até com relação ao gerenciamento de risco, eu devo cuidar para que os meus resultados sejam positivos, né? Desculpa. Aí, o Ricardo tá falando, sem dúvidas, tem dias que o emocional é o mais difícil de estabilizar. Exatamente, Ricardo. E aí, o que eu sugiro nesses dias, né? Que você se afaste, né? Que você evite operar nesses dias, né? E que você espere um momento ou que você tente refletir o que está fazendo com que você se sinta tão mal dessa forma, né? Aí o Lucas está falando, aprendi com o Bo Williams, sim, que operar deve ser tão confortável como jogar videogame. Perfeito, é verdade, ele é ótimo, né? Também gosto bastante dos vídeos dele. Se você está com medo, inseguro, com pressa de entrar e já sair, ou obrigação, você não está pronto para operar. Tem que treinar e treinar até estar hiper afiado. Perfeito, Lucas. Perfeito. Obrigada pela sua contribuição. É isso mesmo. Uma coisa bem importante que ele trouxe, né, que o Lucas trouxe, é isso aí mesmo, né? A questão da pressa. Às vezes a gente percebe que tá com pressa, né? Ou assim, eu tenho um compromisso, deixa eu operar logo. A pior coisa, né? A pior besteira, porque vai dar errado. Alguma coisa vai sair errado, né? Aí o Anderson tá falando, tem uma forma mais fácil de aceitar o stop diário sem sentimento de perda? Tem sim, o Anderson. Primeiro, você precisa ter claro que o seu gerenciamento de risco. Ou seja, você precisa saber que o valor que você tem ali disponível para você operar, você tem que gerenciar uma porcentagem daquilo que você aceita perder. E que essa perda não vai ser uma perda que vai impactar na sua vida financeira. Então, acho que quando você tem isso claro, você já consegue não ter um peso muito grande aí, né? Acho que você já alivia um pouco da perda. Outra coisa que é importante também é você ter claro os momentos de entrada e saída. Entrei, eu vou saber onde eu vou sair, tanto com loss quanto gain. É outra coisa. E assim, sempre ter para você que o loss, quando bem realizado, quando bem estabelecido, quando bem colocado, ele é um aliado. Por que a gente tem tanto medo do loss? Porque às vezes porque a maior parte das vezes a gente coloca ele no lugar errado, né? Ou ao invés dele ir só no sentido da nossa operação, ele vai no sentido contrário à operação. Isso é errado. Então assim, a gente tem um relacionamento com o loss diferente do que deveria ser. Por quê? Porque muitas vezes, eu tô com poucos recursos, então vou colocar o meu loss aqui. Mas a gente sabe que não era para colocar ali, né? Tecnicamente, o loss técnico não era para ir ali. Então aí já começa com essa sensação de perda. Então se a gente gerencia bem, né? Como o Lucas trouxe pra gente esse exemplo, se a gente coloca o loss no local correto e tem esse gerenciamento financeiro, a gente começa a perder esse sentimento de perda e vê-lo de fato como um aliado, né?
Isso, Poliana, o mercado não é um jogo, mas assim, eu acho que o que ele quis dizer, o Lucas quis dizer, é que assim, quando a gente tá jogando, a gente fica confortável jogando, né? A gente tá brincando. Não que o mercado seja um jogo, você falou perfeitamente, né? Então, tanto que assim, geralmente eu brinco, né, nas minhas lives e falo assim, você sabe qual que é a diferença da nossa profissão trader quanto um jogador? Se você sabe responder qual é a diferença, então tá ótimo, você sabe que o trader não é um jogo. É isso mesmo, só que eu acho que ele quis trazer um exemplo no sentido de que quando você joga ou faz alguma coisa agradável, você se sente confortável. Então, para você operar, você também tem que se sentir confortável. Eu acho que foi nesse sentido que ele quis dizer. Obrigada, Alice. A Alice está dizendo que eu falo muito bem. Muito obrigada, Alice. Então, Julie, já quebrou a banca, né? Então, eu também, Julie, eu também. Mas assim, é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? Eu acho que é muito importante, se você puder dar mais essa atenção para esse lado psicológico, sabe? Para esse lado emocional, eu acho que vai fazer toda a diferença para você. Você morre com loss, Julie, Poliana. Morre, é verdade. Ai, perfeito, Leonardo. O Leonardo tá falando, né, que o Loss ultimamente já virou o melhor amigo dele. É isso aí. Loss faz parte da vida e faz parte dos nossos ganhos, né? Porque se a gente administrar direitinho, a gente vai ter mais gain que loss, né? Então, para eu não perder o meu patrimônio, tudo aquilo que eu já conquistei, eu tenho que pôr loss, né? Eu tenho que colocar meu stop lá. E aí, pessoal, eu trouxe aqui rapidamente para vocês, né, alguns trabalhos que eu tenho feito com relação a essa estrutura comportamental. Tem um setup que eu falo que é da controlada mente, né? Eu brinco falando que é o setup da controlada mente. Qual é o objetivo dele, né? Ele não é um curso, né? Ele simplesmente vai ajudar a pessoa a diminuir o nível de ansiedade para levar essa ansiedade num nível inconsiderável para que ela continue operando, né? Então, ela vai fazer com que a pessoa tenha um equilíbrio emocional, aumentar a clareza para traçar os objetivos, né? Ter mais comprometimento. O que é essa parte do comprometimento? É que, assim, muitas vezes, os nossos resultados, nós atribuímos a responsabilidade para outras pessoas. Ah, mas foi o analista tal que me mandou entrar, foi fulano de tal que me mandou fazer isso. Não, a responsabilidade é sempre nossa. Ah, mas a corretora isso, a corretora aquilo, a gente liga, ela não atende. Existe sempre uma saída, a responsabilidade é sempre nossa, tá? E é importante que nós tenhamos qualidade de vida. Então, nessa parte da controladamente, eu trato, né, eu desenvolvo comportamentos para que a pessoa tenha, né, eu sou uma facilitadora para desenvolver comportamentos, que a pessoa tenha uma qualidade de vida, que isso vai refletir positivamente nos resultados dela como trader. Além disso, buscar a autoconfiança, né, e a motivação, e manter-se motivado. Um outro, né, que eu falo é o curativo, quando acontecem aqueles momentos de grandes perdas, né, que a gente fica com aquele gosto de sangue na boca. Gente, quem nunca passou por isso? E dá aquele aperto, aquela angústia e a culpa, então, né? A pior coisa, aconteceu alguma coisa nesse sentido? A melhor coisa a você fazer, não sinta-se culpado, veja como um aprendizado, né? Veja como um investimento, porque a culpa é a pior coisa, a culpa te impede de desenvolver e continuar crescendo, né? Aí o Anderson tá falando, quando eu quebro uma conta, o sentimento é o mesmo que termina com minha mulher. É verdade, o Anderson. E aí fica aquele gosto de sangue na boca, aquela sensação de culpa, de angústia, e a gente fica remoendo. Isso é péssimo, né? O importante é a gente não chegar nessa situação, é claro, de quebrar a conta, mas quando isso acontece, evitar esses tipos de sentimentos de culpa e menos-valia, que são os que mais pesam no momento, né? Então, esse é o meu apoio, que eu chamo de curativo, né? Um outro que eu trago para vocês também é o autoconhecimento, né? Então, esse autoconhecimento, ele é mais rápido. Então, para as pessoas que querem saber qual é o perfil delas no mercado financeiro enquanto trader, né? Então, esse aqui é bastante simples. Eu aplico um teste na pessoa e faço uma devolutiva. E mostro para ela qual é o perfil dela enquanto trader, né?
E aí, pessoal, o que eu quero deixar para vocês, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês por participarem dessa live, né? Agradecer vocês pela presença. Deixo aqui para vocês o meu contato, né? Então, o meu Facebook é danusamachado.com.br. O meu e-mail é contato@danusamachado.com.br. E o meu YouTube quanto o meu Instagram é Danusa Machado, tá? Aí o Lucas tá falando assim, né? Que, sim, professora, você tem que ter tão bom domínio do seu setup, tão boa confiança que você deve sentir prazer, vontade de operar. Como videogame. Jogamos porque queremos por prazer, não dinheiro. Assim deve ser operar. Perfeito, é isso mesmo. E o Leonardo, né, tá falando um bom gerenciamento ainda é melhor que uma boa estratégia. Perfeito, eu penso que sim, só que ainda não tenho. A gente vai conseguir, né, não, Leonardo? Pessoal, a Sara tá falando, eu penso que o mercado é como a vida, temos que viver o loss para dar valor a alguém. Sim, também, perfeito. Então, pessoal, eu gostaria de agradecê-los, né, a presença. Eu queria mais uma vez me desculpar pelo atraso, né, agradecer o convite por participar dessa live aqui nesse grupo tão maravilhoso. Queria pedir para que vocês visitem o meu canal no YouTube, né, eu tenho alguns vídeos lá que são bem interessantes. Se inscrevam no meu canal do YouTube. E vamos compartilhar, comentem também, né? Eu acho que é importante vocês comentarem para que eu possa melhorar o meu trabalho. E muito obrigada pelo carinho e atenção de vocês e até a próxima, né? E eu agradeço, né, o convite para participar dessa live, tá bem?